Você se considera uma pessoa resiliente e você consegue se adaptar fácil às mudanças que nem sempre a gente planeja e que a vida nos coloca? Bora melhorar essa relação com as mudanças e ser mais resistente a elas e se adaptar melhor? Mas antes da gente falar sobre isso, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito e deixa o seu joinha. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre resiliência. E como eu sempre faço nos vídeos mais técnicos aqui, eu quero trazer o significado de resiliência para depois a gente conversar sobre. Então eu vou ler aqui o que eu peguei no dicionário. Resiliência, para quem não sabe, significa propriedade que alguns corpos apresentam de retomar a forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica, e a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Então, lidar com mudanças nem sempre é fácil. Às vezes é uma mudança boa, uma mudança para o bem, mas mesmo assim gera desconforto. Uma que a gente gasta mais energia interna para dar conta daquilo, que não é habitual, e outra que tem a zona de conforto. Por mais desconfortável que ela esteja, a gente está ali, a gente está no nosso confortável. Então, mudança, qualquer que seja, ela vai gerar um desconforto, ela vai remexer, ela vai bagunçar, mas é importante a gente entender que às vezes a mudança se faz necessária e da gente não ficar refém desse medo e nem refém da nossa zona de conforto. Por isso eu quero conversar com vocês sobre isso, que eu acho que é fundamental, da gente também ampliar o nosso olhar, para não ficar só naquilo, para não ficar só no estático, e a gente se abrir a algumas mudanças que podem ser muito boas pra gente. E também da gente conseguir se adaptar a mudanças que nem sempre são fáceis, nem sempre são legais, mas que a vida tá aí e ela nos coloca. Faz parte da nossa vida, faz parte do nosso processo de estar aqui vivos e que a gente precisa ir se adaptando dentro do possível. E entra na questão que eu sempre falo para os meus pacientes, a vida é feita de escolhas. A gente sempre está escolhendo alguma coisa e deixando de fazer outra. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu deixei de fazer outras coisas, seja ficar com a minha filha, cuidar da minha casa, descansar, ficar à toa. Eu escolhi abrir mão dessas coisas para estar aqui gravando vídeo para vocês. Toda a nossa vida é rodeada de escolhas e que a gente precisa escolher, a gente precisa mudar, a gente precisa se transformar. Quem eu era lá atrás não é a mesma pessoa que eu sou hoje. E aí, se a gente fica preso nessa coisa monótona, nessa coisa morosa, a gente acaba que não evolui. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre monotonia, saber mais, enfim. Eu falei tudo certinho lá, corre lá para assistir, tá muito legal. Mas não vou me alongar nisso por conta do vídeo que já tem. Então a gente precisa também entender que a vida é feita de mudanças e que por mais desconfortáveis que elas sejam, a gente pode escolher também para evitar talvez até uma mudança negativa, que às vezes está desconfortável, mas a mudança vai ficar um pouquinho mais desconfortável no começo, mas depois ela vai ficar boa, depois vai ser pro bem. Quem nunca se pegou numa situação que por já estar confortável, mas sei lá, um trabalho, mas eu já tô aqui há muitos anos, tá confortável, eu já sei como que é lidar com o patrão, eu já sei como que é a dificuldade aqui, deixa aqui mesmo, porque depois eu vou mudar de emprego, eu posso ganhar mais, posso ser mais reconhecido, mas vai ter problema, vai ser mais difícil, não vai bater horário. A gente sempre coloca empecilhos e aí a gente se deixa numa situação desconfortável por conta desse comodismo ou por conta dessa dificuldade e resistência a lidar com as mudanças. Eu vou usar mais um exemplo aqui para ficar bem claro aí para vocês essa questão da mudança, que é obra. Quem já fez uma reforma em casa e morando? É a situação que eu tô passando hoje e por isso tá fresco na minha memória e eu quero fazer uma referência. O que acontece? Pra gente reformar uma casa, quando vem a ideia de reformar uma casa, o que a gente quer? Trazer mais aconchego, deixá-la mais moderna, deixá-la com a nossa cara, transformar talvez alguma necessidade que a gente tenha e melhorar essa necessidade. Enfim, são N questões que a gente pensa na hora de reformar uma casa. E aí entra a questão da mudança, vai fazer bagunça, vai fazer sujeira, sua rotina vai bagunçar, a gente tem que ir se adaptando, é mais uma demanda ali no nosso dia a dia para dar conta, é pedreiro falando, é pedreiro faltando, ou mão de obra que dá trabalho, enfim. Sempre vão ter coisas que a gente vai sair daquela zona de conforto,
Mas, se a gente pensar no resultado final, de que vai ficar bonito, de que vai atender nossa necessidade, de que vai suprir aquela necessidade que a gente tinha quando pensou em fazer uma reforma, as coisas ficam mais fáceis da gente levar, ficam mais tranquilas, mais amenas de alguma forma. E se eu sento e me acomodo na minha zona de conforto desconfortável, talvez eu fique, ai, nossa, não tá minha cara essa casa. Nossa, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Mas, ai, mexer com obra não vai dar certo, não vai ser legal. Enfim, a gente não faz o que a gente gostaria, a gente não chega onde a gente quer chegar por conta dessa resistência à mudança, à bagunça, como é no caso da obra. Então, sempre pense nisso. Entra na questão das escolhas que eu falei lá atrás. A gente sempre vai ter uma escolha. Ou a gente escolhe ficar na nossa zona de conforto desconfortável, ou a gente escolhe, às vezes, ficar um pouquinho desconfortável no início, pra gente vir no confortável de hoje. E eu digo isso não só em relação à nossa casa ou alguma coisa nesse sentido, mas são relações com qualquer pessoa, relação amorosa, amizade, relações de trabalho, relações com a família. Tudo envolve toda a nossa vida de uma forma geral, inclusive o relacionamento com a gente mesmo. E aí, antes da gente ir para as dicas de como você pode desenvolver melhor essa questão da resiliência, eu quero trazer aqui alguns pontos dos quais nos permite ficarmos no comodismo e que nos impedem, talvez, de termos uma tolerância maior às mudanças. São eles, eu vou ler para não esquecer nenhum. Medo do novo, necessidade de controle, comodismo, crenças de não merecimento. Quem nunca se pegou aí, eu não mereço isso, é muito pra mim, então deixa quieto, de nem batalhar pra ir atrás. A questão do nosso sistema de economizar energia, que eu já falei em outros vídeos, então vocês voltem aí nos vídeos que eu não vou me alongar muito, senão esse vídeo vai ficar gigante. Mas de uma maneira bem simples, o nosso corpo tende a economizar energia, seja física ou mental, então a gente precisa quebrar com isso. E a partir disso, eu quero trazer algumas dicas para vocês quebrarem com essa questão da resistência à mudança e mesmo que você se considere uma pessoa resiliente, de como você pode desenvolver ainda mais isso. Mas, antes da gente ir para as dicas, eu já vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada, compartilha com os amigos, isso ajuda muito na divulgação do canal e eu agradeço de coração a ajuda de vocês. E também me seguem lá nas outras redes, eu vou deixar o arroba aqui do lado, lá eu tento postar um pouquinho da minha vida em tempo real e serão muito bem-vindos lá também. Então, bora para as dicas que eu já falei demais. Primeiro, trabalhar a autoconfiança, se conhecer, se entender, entender seus limites, entender onde você quer chegar, saber o que você quer lá na frente, que tipo de relação é saudável para você. Trabalhar essa questão da autoaceitação, de você se ver enquanto você, se perdoar, se acolher, é fundamental. Segundo, praticar a proatividade. Sabendo que o nosso corpo e a nossa mente tendem a economizar energia, a gente precisa ir além, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Não é simples, não é fácil, mas é possível a gente trabalhar isso. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Essa questão da proatividade, peraí, deixa eu me antecipar, deixa eu ir atrás, deixa eu ver, deixa eu me antecipar ao problema para que a mudança seja uma mudança boa e não uma mudança diante de um percalço que a vida colocou e que seja muito mais duro e mais difícil. Então, exerça a questão da proatividade. Terceiro, foco na solução e não num problema. Quando a gente está muito focado no problema, a gente não consegue ver a solução. A gente murmura, a gente reclama, a gente se acomoda, a gente fica naquela coisa de céus, vida, dia, meu trabalho não tá bom, meu namoro não tá bom. Então, peraí, o que eu posso fazer para melhorar? Qual que é a solução? É terminar? É mudar de emprego? É conversar com o companheiro? É mudar? O que a gente precisa fazer para melhorar? Da gente não se acomodar nessa coisa do mas é isso mesmo, se eu mudar de relação vai ter problema também, se eu mudar de trabalho vai ter problema também. Não, vamos focar na solução. Quando a gente foca na solução, a mudança vem por nós. E ela passa a ser muito melhor, talvez, do que a gente deixar as coisas irem e a mudança vir forçada e a gente não se adaptar fácil a isso. Quarto, se você não mudar, nada vai mudar. Se você não mudar de atitude, se você não mudar de comportamento, de pensamento, se você não ver de uma forma diferente, as coisas não vão mudar. Você precisa fazer por você mesmo, ninguém vai fazer por você. Então, assuma o controle da sua vida. Inclusive, tem vídeo também no canal sobre isso, sobre você assumir as rédeas da sua vida, de sair da passividade dela
Então, se você não mudar, nada vai mudar. Quinto, desenvolver tolerância ao estresse e frustração. Quando a gente se deixa levar pelo estresse, pela frustração, pelos nossos sentimentos, fica muito mais difícil. A gente precisa aprender a tolerar, seja a frustração, seja o estresse, seja os percalços que a vida nos coloca, porque a partir disso, a gente aprendendo a tolerar isso, a gente consegue focar na solução de uma maneira mais clara. Quem nunca contou para um amigo sobre uma questão que estava passando e o amigo que está de fora da situação viu muito mais claro aquilo e clarificou as ideias suas? Então, pense sempre assim, quando a gente tolera mais o estresse, a frustração, a impaciência, a gente passa a ver a situação melhor, ter mais clareza das coisas e decidir de uma forma mais fácil. Sexta, acreditar que as mudanças podem ser boas. Inclusive, eu tenho um exemplo aqui da questão do meu parto. Muita gente fala que dói demais, que é difícil, que é pesado, que parto natural é ruim, é melhor uma cesárea porque você não sente dor e nananã. Mas a partir do momento em que a gente ressignifica a dor, que a gente passa a entender a dor como algo benéfico que vai trazer a minha filha, né? Eu pensava sempre, essa dor vai trazer minha filha ao mundo, já vou ter ela nos braços, tá cada vez mais perto, essa dor é pro bem. Eu fui ressignificando e essa questão toda foi ficando mais fácil, a gente fica mais tolerante, a gente fica mais, aceita mais as mudanças, aceita mais as coisas que a gente não tem controle. Então, quando a gente desenvolve esse movimento, fica muito mais fácil da gente aceitar e também da gente transformar e ressignificar as mudanças. Então, pense que as mudanças nem sempre vão ser negativas. Se a gente faz todas essas dicas e aplica tudo isso no nosso dia a dia, as mudanças acabam sendo mais controladas por nós e a gente só tem benefício com isso. E por fim, tem mais uma dica que é trabalhar autocobrança e autocrítica. Eu já falei um pouquinho lá no começo sobre você se conhecer, sobre você se entender. E quando a gente passa a se conhecer, a gente tem mais afeto por nós mesmos, a gente se acolhe muito mais. Então, ter um equilíbrio na nossa autocobrança e na nossa autocrítica. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Comenta aqui embaixo como que vocês lidam com as mudanças e qual que é o seu nível de resiliência. Eu vou adorar conversar com vocês. E antes de ir embora, não se esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada. Isso ajuda muito na divulgação do canal. E compartilha com os amigos para eles serem também mais tolerantes. Eu fico por aqui hoje, um beijo e até a próxima! Ah, não sai daqui não, assiste esses outros vídeos que vocês também vão gostar. Até mais!